Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para dar sequência no tema Paradigma da Consciência. Hoje, sendo uma aula de autoavaliação, né? Então, a revisão aí para autoavaliação. Começo agradecendo nesse dia 25 de janeiro de 2026. Então, um bom tempo, né? Se passou desde a última gravação. Inicio por isso agradecendo aos mentores, agradecendo a Deus, agradecendo a oportunidade de darmos sequência, de continuarmos juntos. E não me estendendo mais do que isso, né? Desejo que possamos, eu, assim como os mentores que me inspiram nesse momento, possamos ser abençoados por Deus para a gente levar informação adequada, uma informação coerente para fazer o fechamento deste tema. Então, pessoal, a princípio, eu iria trazer para vocês a autoavaliação em PDF, para a gente dar sequência, mas recapitulando aqui um pouco do conteúdo da aula, e também desde a última gravação até hoje, eu vim refletindo sobre algumas coisas, questionando algumas coisas, então por isso resolvi trazer para vocês apenas neste momento desse vídeo apenas um diálogo, apenas uma explicação, apenas uma linha de raciocínio, para que vocês possam, então, dar continuidade nessa dinâmica que a gente vem trazendo, tá? Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de paradigma da consciência, ao meu ver, pelas experiências que eu vim tendo com o Instituto, né, na parte educacional, também na parte de atendimentos, e também ali me observando como um ser em desenvolvimento, como uma consciência em desenvolvimento. Primeiro ponto que eu acho que é desafiador de assimilar neste tema, e quando eu falo de assimilar, eu estou falando de trazer do plano mental para o emocional. Estou falando de que da dificuldade de trazer uma informação para o coração, para compreendê-la em sua totalidade, tá? Então, acho que o primeiro desafio aqui, no paradigma da consciência, é essa ligação entre tudo e todos. Compreender isso, sentir isso, é um desafio, é uma jornada. E como? Como perceber isso? Como e quando estamos todos conectados? Conseguir separar os planos, conseguir separar na cabeça a dinâmica dos corpos, dentre outras coisas, nos facilitam a compreensão. Então, por exemplo, se a gente conseguir aceitar no nosso coração que somos consciência acima de tudo, e essa consciência, ela é um conjunto de estruturas, ela é uma complexidade de informações, ela é uma totalidade que talvez possa extrapolar a nossa compreensão nesse momento. Mas se a gente entender que, em última instância, nós somos consciência, e essa consciência se utiliza de mecanismos para poder desenvolver a sua jornada evolutiva. Então, alguns mecanismos que ela utiliza são os corpos de manifestação. Mais para frente eu vou abordar isso aí, mas dando uma pincelada, né? Então, a gente tem uma estrutura emocional, que também é chamada de estrutura astral. Vou passar só em 2 pontos, que a consciência pode utilizar dessa estrutura para poder desempenhar a sua função no plano que também se denomina plano emocional ou plano astral. É como se fosse uma roupagem feita e desenvolvida especialmente para a consciência poder se desenvolver, se relacionar, para ela poder acessar, né, aquele plano de acordo com as estruturas atômicas daquele plano. A gente tem também o
corpo biológico, esse corpo físico aqui, que poderia, a grosso modo, ser chamado de uma máquina, né, preparada para que a consciência possa experimentar esse plano. Então, os corpos, que são mais do que esses dois, a estrutura que é mais complexa do que isso, elas estão sobrepostas, e a consciência não é nem esse corpo, e a consciência não é nem o outro corpo emocional, ou paracorpo, né? Corpo além desse. A consciência é algo primordial, anterior, e que se utiliza desses veículos para poder desenvolver a sua jornada. Aqui no plano material, esse corpo está de acordo com as leis desse plano, com a biologia desse plano. É descartável. A gente dessoma esse corpo aqui e a consciência continua ativa em outro plano, a partir de um outro corpo que já estava sobreposto nesse aqui. Então, acho que a primeira coisa, se a gente entender isso, que em última instância existe uma consciência que não é nada disso, mas que utiliza disso e que esse nosso ser aqui, com todas as suas mazelas, com todas as suas virtudes, né, com todas as suas manifestações, está espelhando pontos que estão relacionados, pontos sutis relacionados com essa consciência. Então, quando a gente tem uma dor no corpo, com certeza a nossa alma está carregando alguma dor. Com certeza a nossa mente está carregando dissonâncias, está carregando desalinhamentos frente ao que poderíamos dizer como sendo lei natural, ou lei divina, ou lei imutável, ou fluxo da vida. Quando a gente tem alguma somatização física, com certeza isso está espelhando somatizações e distorções sutis, sejam emocionais, sejam mentais, sejam energéticas, tá? Então, acho que o primeiro ponto é trazer isso para o coração. Nós somos anteriormente consciência e utilizamos de alguns veículos, de maneira consciente ou não, para poder desenvolver a nossa jornada evolutiva. Sendo assim, essa conexão entre tudo e todos, ela não está perceptível pela malha biológica. Ela não está perceptível pelo corpo biológico. Porque no corpo biológico, os meus sentidos me dão uma falsa sensação de desconectividade. Por exemplo, eu olho para mim, eu me reconheço como um indivíduo individualizado, como um ser único. E aí eu olho para outra pessoa e eu a reconheço como sendo um outro ser, um outro indivíduo único. E eu percebo que existe uma distância entre eu e a outra pessoa, assim como vocês estão percebendo assistindo esse vídeo, que eu estou aqui, vocês aí, existe uma distância entre nós, temporal. Então, os sentidos biológicos, eles estão muito mais ligados à nossa jornada evolutiva associada com a nossa parte primitiva, né, que é responsável pela nossa sobrevivência. Então, ele está muito mais ligado a isso do que outra coisa. Então, se eu simplesmente me identificar com esse plano como sendo o único plano, como sendo um único meio, pode ser que eu esteja tão identificado somente com os meus sentidos físicos que eu terei dificuldade de conceber a conectividade. Como então a gente pode começar a desenvolver esse senso de conectividade? Através das energias. Quando, a partir de algumas práticas energéticas, esse é um dos caminhos, né? Então, quando a partir de algumas práticas energéticas eu consigo
experimentar essa conectividade, por exemplo, tem práticas de a absorção de energia, que mais para frente eu vou trazê-las na pasta de práticas energéticas. Então, a absorção de energia, eu aqui nessa sala, exercendo a prática de maneira correta, poderei me conectar com a energia de uma cachoeira, por exemplo, que eu conheço. E a partir daí, experimentar as sensações, experimentar a qualidade dessa energia que começa a transbordar em mim a partir da cachoeira. Então, eu, com o poder da minha intenção de absorver isso, seja na cachoeira, seja na mata, seja no sol, os processos, para quem já trabalha mais adiantado na parte de terapias energéticas, né, na parte de cura, quantas vezes pode sentir instantaneamente o testemunho, seja uma pessoa, seja sendo testemunho uma pessoa, um animal, uma planta, uma casa, ou qualquer outra coisa, né? A conexão instantânea com esse testemunho, seguindo a prática da maneira correta, enviando energia para este testemunho e observando as repercussões que são instantâneas, que podem ser relatadas pelo testemunho imediatamente, junto com a prática à distância, com o envio de energia à distância. Então, essas questões energéticas, quando a gente traz para o nosso dia a dia como sendo uma verdade e uma necessidade, né, de desenvolvimento, então, assim como o meu corpo físico ele precisa de movimento, que nós percebemos que ele precisa de movimento porque essa é a essência, no caso da Trindade, né? A essência é o movimento do espírito. Então, no caso das minhas energias, elas também precisam de movimento. Quando elas estão estagnadas, elas acabam repercutindo em padrões desarranjados. Então, quando eu trago para o meu coração a verdade de que as energias me circundam, de que a minha consciência está envolvida com uma malha de energia, de que a minha consciência também é energia, de que tudo vibra, de que tudo aqui na biologia que tem átomo possui elétron, e sendo assim, vibra, e quando vibra é uma energia, porque ela trabalha em ondas, se está vibrando, está mandando algum campo eletromagnético, certo? Então, se eu entender que tudo tem energia, porque tudo tem átomo e todo átomo vibra, e eu me atentar ao fato de que é necessário que eu desenvolva essa musculatura energética, é necessário que, assim como eu tomo banho todos os dias, é necessário fazer trabalhos de descarrego, trabalhos de harmonização energética, e com isso eu passo a experimentar, então, essa possibilidade de conectividade. Eu passo a experimentar o aumento da sensibilidade energética para eu compreender melhor as informações sutis que me circundam, que estão carregadas nos ambientes, assim como a gente viu nas aulas passadas, né? O campo de Wi-Fi ali, onde todos estão trocando. Então, acredito eu que o caminho mais fácil e um excelente caminho para eu começar a sentir essa conectividade no meu coração seria olhar com mais carinho, né, para essa parte energética, entendendo, compreendendo, se trabalhando, experimentando tudo isso, para poder descer aqui, ó, do conceito mental para o conceito emocional. Então, eu acho que esse seria o primeiro ponto. Uma outra dificuldade muito grande que eu percebo as pessoas, né, e eu me incluo nessa caixa, mas dificuldade muito grande que eu percebo nas pessoas quando eu vou a palestras, quando eu vou a grupos de encontros, né, de trabalhos energéticos, quando a gente conversa no dia a dia, é essa vontade genuína de se aperfeiçoar. Parece, a sensação que eu tenho é que a maior parte das pessoas estão acomodadas. Elas compreendem mentalmente que a gente precisa evoluir,
compreendem mentalmente que necessitamos de uma reforma íntima, compreendem mentalmente que carregamos traumas, que esses traumas acabam atrapalhando a nossa vida, mas a sensação que eu tenho é que ainda não foi dado o segundo passo, que seria trazer para o coração uma vontade genuína, sobretudo uma vontade maior do que qualquer coisa de se aperfeiçoar. Sem essa vontade, nós dificilmente buscaremos a todo momento transcender traumas, observar padrões que estão nos afastando do que a gente almeja, considerando que aquilo que a gente almeja é estar cada vez mais em Deus, é sermos pessoas cada vez melhores, mais harmonizadas, pessoas que desde o acordar até o anoitecer estarão em total vigilância e atenção, percebendo como se comporta no trabalho, como se comporta em casa, como se comporta nas horas de lazer, como se comporta sozinha, percebendo os pontos de gatilho, quando somos reativos, por que somos reativos, percebendo o que está por trás de cada decisão, ou tentando perceber e desvendar o que está por trás de cada decisão. Então, aquelas necessidades básicas não atendidas que a gente falou, né? Quando que ela se torna uma motivação para eu tomar uma decisão ou para eu ter um padrão de comportamento? Será que eu estou chamando a atenção de alguém? Será que eu estou querendo ser visto? Será que eu estou querendo confete? Será que tem alguma vaidade minha aqui querendo se expressar? Por que que eu estou fazendo isso, né? Por que que eu faço o que eu faço? O que me motiva? Então, exige uma disciplina, exige tudo isso, exige uma constância, tudo isso exige uma automotivação. E se nós não temos no nosso coração essa vontade genuína e forte de autoaperfeiçoamento, quando eu falo de autoaperfeiçoamento, estou falando de autoaperfeiçoamento espiritual. É olhar para essas emoções, olhar para essas crenças que a gente carrega e começar a resolver uma a uma, de maneira incessante. Então, qual é a bola da vez neste momento? O que eu estou percebendo que está pegando com maior peso na minha vida? Quais são os comportamentos, quais são os desafios, objetivos que eu não consigo alcançar, né? Descondicionar essa mente. Então, isso e pegar e desenvolver. Ó, vou contratar um terapeuta reikiano para me ajudar, vou ver até onde que ele vai. Ó, não conseguiu resolver, eu vou contratar então um terapeuta aqui, um constelador, e vai até onde ele consegue resolver. Eu vou contratar então, depois disso, um, um psicólogo, uma psicoterapia qualquer, vou ver até onde ele consegue me ajudar. Opa, espera lá. Usando esses três, um na sequência do outro, resolvendo ponto a ponto, conseguir transcender esse grosso desse momento. Então, ótimo. Veja as repercussões, os resultados na sua vida. E agora, que portas se abriram, que mudanças aconteceram, quais emoções já não são mais reativas, porque eu preciso medir tudo isso aí. Eu preciso entender os avanços, eu preciso mensurar, né, essa transcendência. Senão, eu caio no auto-engano. E então, qual é a bola da vez nesse momento? Se essa primeira já foi resolvida, e agora essa segunda, o que é que está pegando? Começa o ciclo novamente. Isso tudo, de maneira incessante, de maneira constante, e com estudo envolvido, exige dinheiro. Tem muitos profissionais que atendem de maneira gratuita. Centros espíritas, centros de umbanda e por aí vai. Porém,
Se eu quiser avançar rápido, provavelmente eu terei que me submeter a profissionais pagos. Então, tudo isso exige dinheiro, tempo, desprendimento de energia, porque a gente precisa dedicar, a gente precisa dar um jeito de ter um tempo para si mesmo, para mergulhar nesse inconsciente, para poder acessar esses traumas, para poder verificar essas emoções, para poder reinterpretar, né, reeditar tudo isso. E me parece que esse é o segundo desafio. As pessoas quererem, de maneira genuína e de maneira grandiosa, seguir nesse rumo. O que mais eu tenho percebido são pessoas que se relacionam sempre com o plano mental. Discursos, discursos e mais discursos, mas quando a gente para analisar a vida da pessoa, né, ela está ou estagnada, reclamando das mesmas coisas, criou-se uma aceitação para não avançar, né? São coisas diferentes. Eu estar passando por um desafio e aceitar que enquanto eu estiver nesse desafio, eu vou, na verdade, e trazer a mentalidade de enquanto eu estiver nesse desafio, eu o aceito. Então, estou com uma dor crônica. Tudo bem. Com toda a minha força, eu vou buscar entender quais são os elementos ali que sustentam essa dor, ou seja, a causa raiz dessa dor. Vou tratar isso aí, vou também tratar a minha biologia e vou, enquanto essa jornada acontece, aceitar. Eu sei que não é fácil, mas aceitar como sendo parte de mim naquele momento, como sendo um reflexo de elementos sutis em mim que ainda correm contra a maré. Seja a dor, seja a doença. E olha que difícil, ainda mais se for uma doença que está me levando para um caminho desgostoso. Lidar de maneira natural, como sendo uma consequência de uma causa que eu criei, que não foi Deus que jogou para mim, que não foi o universo que está me punindo, mas quer eu entenda, quer eu não entenda, eu criei, então eu sou o responsável e por isso agora eu entro de maneira a me conhecer melhor, me conhecer em profundidade, para poder verificar quais foram as causas de tudo isso aí, me cuidar melhor, mudar o meu estilo de vida, mudar a minha rotina, mudar a minha mentalidade, para ir transcendendo. Então, esse seria o segundo desafio, né? A gente olhar mais para essas questões emocionais nossas, estar com um foco nessa parte emocional, na parte emocional ligada às sombras, lembra? As dores que a gente carrega, os segredos que a gente carrega, os, os pontos que nós reprimimos, sejam virtudes que eu reprimi, por qualquer motivo que seja. Então, olhar para isso com total atenção, com total carinho, sem perder o foco, para ter constância, para poder ir elaborando. E eu sempre falo, de preferência com um bom profissional, porque olhar para tudo isso aí sem um sistema protetivo, sem uma maturidade adequada, muitas vezes pode me levar a um resultado desastroso. E o terceiro ponto seriam as referências. Como eu sei que eu estou no caminho correto? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu, se questionam por vezes, com frequência, né? Será que eu estou desviando o meu caminho? Será que nesse momento
né? O que está acontecendo na minha vida está coerente com o meu propósito? Será que. Então, tem os porquês, ó, tem as dúvidas, porque a nossa vida ela é dinâmica, ela não é estagnada. Então, eu faço um projeto, eu dou uma sequência. Por mais que a gente tenha um norte, que a gente tenha um senso, por vezes vai vir uma dúvida, vai vir uma interrogação. Então, nesses momentos, todo mundo gostaria de uma resposta pronta, é natural. Por isso as pessoas vão atrás de um guru, por isso as pessoas vão atrás de um mestre, por isso as pessoas vão atrás de um curandeiro, vão atrás de um preto velho, vão atrás de entidades diversas, vão atrás, por exemplo, apenas de conselheiros. Para quê? Para poder pegar emprestado a força, a segurança deles num momento de fragilidade. E isso, para quem está buscando autoaperfeiçoamento, não é o caminho mais coerente. O caminho mais coerente seria a pessoa se permitir estar conectada com a sua centelha divina, com Deus, para poder receber da fonte as próprias instruções. Só que esse caminho é o caminho mais difícil. Por isso as pessoas não querem. Então eu trago isso como terceiro ponto. Como eu vou observar que eu continuo minha jornada no caminho correto, fazendo as coisas corretas, estou me autoaperfeiçoando, para que quando eu desencarnar, eu tenha a consciência de que eu fui um completista. Não me lembro agora se eu trouxe para vocês essa questão do completista, né? Ou não, mas mais para frente eu vou falar. Então, que eu vim, encarnei e completei aquilo que eu me propus a fazer nessa encarnação. Eu fui um completista, porque as distrações aqui nos desviam do caminho o tempo todo, não é? Então, terceiro ponto, como eu ter essa segurança? Como eu posso ter essa segurança? E a resposta é observando os fatos, observando os resultados práticos na vida. Quais são esses resultados práticos? Nível de alegria, nível de satisfação. Então, toda vez que eu estou desenvolvendo uma rotina, passando por situações, toda vez que eu estou num movimento em que eu não sinto alegria, alegria genuína, em que eu não sinto realização, que eu não sinto satisfação, tem algo ali errado, tem algo ali esquisito. E eu preciso investigar. E não é fácil investigar tudo isso. E muitas vezes, por qualquer motivo que seja, nós escolhemos alguns caminhos, e esses caminhos são verdadeiras provas, porque é no caminhar, é na jornada que a gente experimenta esses desafios, as frustrações, as queixas, as dificuldades, dificuldades relacionais. Então, por vezes, eu quero um resultado, mas quando eu começo a jornada e percebo o preço emocional, o preço de transformação interior que eu tenho que ter, isso gera um desestímulo. Eu queria o resultado, mas não estou a fim de pagar o preço. E aí a pessoa entra em luta e fuga. Ela entra numa briga que vai ser difícil de vencer. Então, estar atento, observando os resultados, para criar, entender esses pontos. Eu quero o resultado, eu quero me tornar um pianista. Mas quando eu entro na rotina de estudos, quando eu entro, né, nos exercícios mais complexos, então eu não gostaria de passar por isso. Eu gostaria que fosse tudo mil maravilhas, que o mundo fosse cor-de-rosa, que tudo fosse em flores, certo? Mas não é assim. E equilibrar tudo isso aí é um exercício, é um,
é uma jornada. Então, como estão os fatos? Como estão os resultados? Estou tendo satisfação, estou tendo alegria, estou tendo energia e disposição, estou conseguindo desenvolver o que eu preciso, eu estou conseguindo estudar, desenvolver o meu intelecto, criar mais harmonia em família, melhorar a minha receita financeira. Esses são indicadores de que eu estou me desenvolvendo. E sendo assim, estou seguindo na minha jornada. Posso cada vez mais mudar o meu estilo de vida, o meu comportamento, mudar o meu jeito de trabalhar e o meu jeito de se relacionar, para que eu possa desfrutar de mais alegria, para que eu possa desfrutar de maior satisfação, de maior realização. Por isso que os hindus trazem de uma maneira, na linha de frente, de uma maneira muito direta, a questão da autorrealização. É preciso que eu olhe para a minha vida e que eu desfrute dela com me realizando naquilo que eu faço. Me realizando. E aí são os desafios, porque cada um nasceu numa família diferente, com hábitos e padrões diferentes. Cada um nasceu numa realidade diferente, realidade financeira, realidade social, realidade física na biologia, alguns com facilidade, né, para se manter na saúde, outros ali cheio de pré-requisitos, quando se trata de genes, né, para poder manifestar ali desarranjos de saúde, então a pessoa tem que se cuidar melhor, a pessoa tem que estar mais atenta e por aí vai. Então, cada um vem de um contexto e, dentro desse contexto, observar de maneira muito atenta essa questão da realização, o que me realiza, se eu não estou me sentindo realizado, o que me realizaria? Por que eu não me sinto realizado? Por que eu continuo fazendo? E aí nós vamos perceber medos, nós vamos perceber condicionamentos, nós vamos perceber ali decretos que aceitamos dos nossos pais quando nós éramos pequenos, e aquilo fica reverberando em nossa mente como um loop. Você não é capaz, você não nasceu para isso, você tem que se colocar no seu lugar, isso não é para você, dentre outras coisas, né? Então, decretos que nos diminuem, decretos que nos travam, e aí olhar para tudo isso aí e começar a resolver essa jornada da reforma íntima, né? Criar permissão, como diz o Elton Euler, permissão para que você possa prosperar, permissão para que você e permissão inconsciente. Esse é o X da questão. Transcender emoções ali que estão estagnadas, certo? E dessa maneira a gente consegue, ao meu ver, esse seria o grosso ali, pelo menos 3 pontos, né, de 3 a 5 por vez. Então esse seria o grosso para a gente entrar na jornada lúcida e começar a perceber com intensidade o paradigma da consciência, essa conectividade. Obviamente, uma vez que eu entro nessa jornada de maneira lúcida, começando a sentir as energias, percebendo as entidades ao meu redor, percebendo a vida como ela se manifesta no plano sutil, e percebendo, muitas vezes eu estou falando de estar atento às sensações energéticas, na maior parte das vezes. Sensações energéticas ali de um pulsar nas energias, um aquecimento, um esfriamento, um formigamento, sensações de aperto, sensações de pontada e por aí vai, né? E muitas vezes podemos perceber até emoções reprimidas ou emoções ali carregadas no ambiente, ou sim, ou o contrário. Podemos perceber que um ambiente, eu entrei carregado nele e ele me sutilizou. Então, começar a ter essa interferência de maneira lúcida começa
a me colocar de um modo mais atento a essa conectividade entre tudo e todos, para que eu possa desenvolver a minha jornada de maneira consciente, sabendo aquilo que é meu, daquilo que não é meu. Muitas vezes, se eu estou apagado, eu apenas me identifico. Nossa, estou sentindo um negócio esquisito aqui, eu acho que é meu. De repente, eu só estou lendo de maneira inconsciente as energias de um local. Pessoal, não vou me estender mais do que isso. Eu vou disponibilizar para vocês o PDF para autoavaliação na descrição aqui do vídeo, mas acabei resumindo bastante. O PDF tem 3 perguntas, e essas 3 perguntas são esses 3 pontos que nós passamos. Eu só quis abri-los e comentá-los com vocês. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo, fazendo a transição para o próximo tema, que a gente começa a entrar na parte de energias, e aí a coisa vai ficando mais intensa e mais gostosa. Espero que vocês tenham um resto de dia abençoados. Fico por aqui agradecendo a Deus, aos mentores e a vocês pela oportunidade, e até a próxima.